comportamento físico dos solos sofre grande influência da presença de água, alterando importantes propriedades mecânicas, como sua resistência e deformação. Esse conhecimento é significativo para áreas da economia, como a exploração de petróleo ou gás natural, ou para a engenharia civil, tendo em vista a utilização de maciços de solos como fundações de grandes obras. Se olharmos para o solo, veremos um material natural composto por grãos minerais, com ou sem matéria orgânica, podendo ser homogêneo e heterogêneo. A água, por sua vez, flui pelos poros localizados entre os grãos. Essa percolação da água no interior do solo varia, sendo diferente em solos granulares e argilosos, por exemplo. Nesse contexto, o entendimento do teorema de Bernoulli é o primeiro passo para que possamos avançar sobre o estudo do fluxo em solo. Esse teorema considera que, no caso de fluidos ideais em regime de fluxo permanente, a energia de uma partícula permanece constante. Podemos ainda aprofundar nosso conhecimento através da lei de Darcy. Essa lei considera as velocidades de aproximação e de percolação para calcular o tempo requerido para um fluido se mover ao longo de uma determinada distância no meio poroso, definindo assim sua permeabilidade. Quando a água se encontra em fluxo, as forças que ocorrem são de natureza hidrodinâmica. Se a direção do fluxo varia, a pressão hidrodinâmica também irá variar e alterar os parâmetros físicos. Nesse sentido, o fluxo no solo pode ser calculado por meio da equação de Laplace. Ela considera certas condições, como a saturação do solo, se o fluxo é estacionário, se as partículas sólidas e aquosas não são compreensíveis e se o fluxo é bidimensional. A equação de Laplace pode ser resolvida por muitos métodos, como as representações gráficas da rede de fluxo. Esse método é útil para avaliar a estabilidade de barragens quando um rio é represado. Esses conceitos sobre o fluxo da água no solo podem ser colocados em prática em laboratório com a utilização de permeâmetros que verificam como a condutividade hidráulica pode ser obtida em campo. Nesse processo, encontraremos o coeficiente de permeabilidade, que é uma das propriedades mais importantes e que mais varia de um solo para outro. Podemos determinar a condutividade hidráulica em campo utilizando piezômetros. Esses instrumentos são amplamente utilizados na engenharia geotécnica. É importante lembrar que o fluxo no solo é dependente tanto das características do fluido quanto das partículas sólidas do solo. Perceba que muitas características podem influenciar as propriedades hidráulicas dos solos. O desconhecimento dessas características pode impactar diretamente nas investigações em obras de engenharia. Por isso, pesquise mais sobre o assunto. Bons estudos e até mais! O comportamento físico dos solos sofre grande influência da presença de água, alterando importantes propriedades mecânicas, como sua resistência e deformação. Esse conhecimento é significativo para áreas da economia, como a exploração de petróleo ou gás natural, ou para a engenharia civil, tendo em vista a utilização de maciços de solos como fundações de grandes obras. Se olharmos para o solo, veremos um material natural composto por grãos minerais, com ou sem matéria orgânica, podendo ser homogêneo e heterogêneo. A água, por sua vez, flui pelos poros localizados entre os grãos.
Essa percolação da água no interior do solo varia, sendo diferente em solos granulares e argilosos, por exemplo. Nesse contexto, o entendimento do teorema de Bernoulli é o primeiro passo para que possamos avançar sobre o estudo do fluxo em solo. Esse teorema considera que, no caso de fluidos ideais em regime de fluxo permanente, a energia de uma partícula permanece constante. Podemos ainda aprofundar nosso conhecimento através da lei de Darcy. Essa lei considera as velocidades de aproximação e de percolação para calcular o tempo requerido para um fluido se mover ao longo de uma determinada distância no meio poroso, definindo assim sua permeabilidade. Quando a água se encontra em fluxo, as forças que ocorrem são de natureza hidrodinâmica. Se a direção do fluxo varia, a pressão hidrodinâmica também irá variar e alterar os parâmetros físicos. Nesse sentido, o fluxo no solo pode ser calculado por meio da equação de Laplace. Ela considera certas condições, como a saturação do solo, se o fluxo é estacionário, se as partículas sólidas e aquosas não são compreensíveis e se o fluxo é bidimensional. A equação de Laplace pode ser resolvida por muitos métodos, como as representações gráficas da rede de fluxo. Esse método é útil para avaliar a estabilidade de barragens quando um rio é represado. Esses conceitos sobre o fluxo da água no solo podem ser colocados em prática em laboratório com a utilização de permeâmetros que verificam como a condutividade hidráulica pode ser obtida em campo. Nesse processo, encontraremos o coeficiente de permeabilidade, que é uma das propriedades mais importantes e que mais varia de um solo para outro. Podemos determinar a condutividade hidráulica em campo utilizando piezômetros. Esses instrumentos são amplamente utilizados na engenharia geotécnica. É importante lembrar que o fluxo no solo é dependente tanto das características do fluido quanto das partículas sólidas do solo. Perceba que muitas características podem influenciar as propriedades hidráulicas dos solos. O desconhecimento dessas características pode impactar diretamente nas investigações em obras de engenharia. Por isso, pesquise mais sobre o assunto. Bons estudos e até mais! Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à quarta e última aula da disciplina de Fundamentos da Mecânica dos Solos. Eu sou a professora Amanda e o tema da aula de hoje é sobre a água que está presente no solo. Antes eu quero fazer uma retomada dos conteúdos que nós vimos, né? Na primeira aula, então, nós vimos lá a origem e propriedades dos solos, nós conhecemos quais são as texturas do solo, como é que elas são classificadas, a sua origem, né? Se o solo é residual, transportado. Enfim, conhecemos um pouquinho do histórico aí do nosso solo, antes mesmo da gente começar a entrar na propriedade dos índices físicos aí, que foi visto na segunda aula, né? Então nós conversamos bastante sobre todos os índices físicos que fazem parte da caracterização do solo. É através deles que nós vamos saber o comportamento do solo lá em campo, né? O comportamento do solo quando ele é solicitado. Lembrando que a gente estuda o solo não só como material de construção, mas também como material de apoio da nossa edificação, ou também o material de apoio de uma rodovia, de uma pista de aeroporto, né? Então, na terceira aula, nós vimos um pouco sobre compactação, que é isso que vai ajudar a dar resistência para os nossos solos que vão ser utilizados lá em pistas rodoviárias, em pistas de aeroporto ou numa barragem também, né? Se a gente estiver fazendo uma barragem de terra. E falando em barragem, nós temos aqui a quarta aula de mecânica dos solos. Aqui a gente vai começar a tratar sobre a água que está presente nesse solo. E se a água está presente no solo, né? Nós precisamos ter aí construções que tenham água próximo ou água em contato do solo, como por exemplo uma barragem. Então, além daquela água que a gente tem
presente dentro da estrutura do solo e que já dá um comportamento diferente, né, para o nosso solo, nós temos também o material solo com uma água. Como é que ele se comporta? Qual que é a rede de fluxo? Por onde que essa água vai caminhar? O que é coeficiente de permeabilidade? Então, tudo isso você vai ver na aula de hoje. E é a última, e daí a gente já encerra a disciplina. Então, a gente convida a ir ao quadro. Bom, para contextualizar, eu comentei um pouquinho sobre permeabilidade, né, coeficiente de permeabilidade. Então, aqui já te dou o conceito de que permeabilidade é a propriedade que permite expressar a maior ou menor facilidade que a água tem de fluir por entre os vazios do solo. Então, imagina que nós temos lá a nossa estrutura de solo, né? Temos ali alguns espaços vazios, alguns espaços preenchidos com água. E quando a gente inunda esse solo, coloca água nesse solo, ela vai caminhar aí por entre os vazios do solo, certo? Então, essa facilidade, né, maior ou menor facilidade com que a água tem de fluir aqui nesses espaços vazios é chamado de permeabilidade. Veja só, um solo, quando ele é grosso, ou seja, a sua superfície, a sua força de superfície é menor. E aí nós temos maior facilidade da água percolar. Como, por exemplo, uma areia ou um pedregulho, né? Imagina lá que nos solos arenosos nós não temos coesão. Então as partículas elas estão basicamente soltas, né? Elas não estão juntinhas umas das outras. E aí, se a gente coloca um pouco de água, essa água consegue passar facilmente por essa nossa porção de areia, tá? Até porque a nossa força de superfície é menor. Já no contrário, quando eu estou falando de um solo fino, e aqui entram as argilas, né? O silt também, nós temos uma força de superfície maior. E essa força de superfície maior resulta em uma menor facilidade da água percolar. Ou seja, a água vai demorar mais para passar por dentro de um corpo de prova de argila. Se eu colocar a água aqui em cima, né, e ficar medindo aqui o quanto que essa água chega aqui embaixo, vai demorar dias e dias, porque a nossa força de superfície é maior, tá bom? Alguns fatores que podem afetar o coeficiente de permeabilidade: a forma e o tamanho das partículas. É isso que eu acabei de comentar, né? A gente tem uma força de superfície maior ou menor, dependendo aí do tamanho das nossas partículas. O índice de vazios também, porque o nosso coeficiente de permeabilidade, tá? Que tem aqui a sigla K, ele aumenta com o aumento do índice de vazios. O grau de saturação, por exemplo, também aumenta, né? O coeficiente de permeabilidade aumenta com o grau de saturação. Composição das partículas do solo, então, se esse solo é bem graduado, mal graduado, né? A sua própria estrutura, a temperatura, ela também aumenta ali com o nosso coeficiente de permeabilidade, e peso específico e concentração do fluido. Então, repare aqui que nessa lista nós falamos um pouco sobre os índices físicos que foram vistos lá nas aulas passadas. Então, eles são sempre importantes e vão estar sempre caminhando com a gente aqui ao longo de todo o curso de Mecânica dos Solos. Vou começar a falar um pouquinho com você sobre o Teorema de Bernoulli, que a gente não consegue estudar a permeabilidade e o fluxo da água sem a gente ir lá para trás e olhar um pouco dessas leis, né, que fizeram aí equações que nos ajudam a entender o fluxo da água. Então, agora vamos ao quadro. Bom, o Teorema de Bernoulli considera um fluido ideal, ou seja, aquele que é incompressível e não viscoso, além de estar em um regime de fluxo permanente. Se eu tenho essas condições, a energia de uma partícula vai permanecer constante. Então, repara que eu tenho aqui pontos A, desse lado de cá, e ponto B, certo? O que acontece? Eu tenho uma energia em A, que vai ser dada lá, HE mais HP mais HV, mais um pouco para frente a gente vai ver que essas energias são energia cinética, energia piezométrica e energia de elevação, certo? Então, nós temos aqui essas parcelas do ponto A. Essa parcela vai ser exatamente igual às mesmas energias presentes lá no nosso ponto B, tá? Então, desse lado de cá e desse lado de cá.
se eu tenho um fluido ideal em regime de fluxo permanente, tá? Então, as energias vão ser iguais em pontos diferentes de trajetórias. E aí, eu tenho também uma coisa que se chama velocidade instantânea, né? Que ela depende da tortuosidade da trajetória percorrida. Claro que a nossa água não vai conseguir caminhar ali, num ponto ali horizontal, né? Numa reta horizontal certinha, porque nós temos várias partículas que às vezes podem mudar o caminho da nossa água, do nosso fluxo. Então, essa velocidade, ela depende da tortuosidade da trajetória percorrida e ela é a razão entre a distância linear de A e B e o tempo que a partícula leva para se deslocar entre os dois pontos. Lembrando que A está aqui, né? E B está aqui, em dois pontos diferentes. E aí nós temos energia. Então, a nossa partícula, quando ela está caminhando por dentro do nosso fluxo, né? Ela possui determinadas energias, como, por exemplo, energia de elevação, que é a carga altimétrica, ou seja, essa diferença, né, de altura entre um ponto A e um ponto B dentro do nosso corpo de prova. Então, imagina que o A está aqui e o B está aqui. Essa diferença, né, de altura a gente pode chamar de carga altimétrica ou simplesmente energia de elevação. Ela é dada aqui, então, por uma força vezes a distância, né, dividido pelo peso. E esse peso a gente ainda consegue desmembrar em massa vezes a gravidade e a força também, né? Força vezes D. Massa vezes gravidade vezes a profundidade em que a gente está caminhando com essa partícula, né? Por exemplo, ali, uma distância Z. Muito bem. Aí, então, eu corto essa parcela mg e vai me sobrar somente Z. Então, essa energia de elevação está relacionada única e exclusivamente com a altura ou com a distância para que a nossa partícula caminhe. Por isso, ela se chama carga altimétrica, certo? Já a energia de pressão é também chamada de carga piezométrica. Então, a gente tem uma pressão, né, vezes uma velocidade para qual essa partícula vai caminhar dentro do nosso fluxo, dividido aqui pelo nosso peso. E ele ainda desmembra, né? Peso, a pressão, desculpa, vezes a velocidade, aí massa específica da água vezes a própria velocidade. No final de tudo isso, a gente resulta em pressão neutra dividido por peso específico da água. Tá? Então, a nossa carga piezométrica, que ela é associada a diferentes pressões, né? Por quando a nossa partícula vai estar caminhando dentro do nosso sistema, do nosso fluxo. Então, a carga piezométrica refere-se à pressão neutra dividido por peso específico da água. E nós temos ainda a carga cinética. Essa carga cinética está relacionada com a velocidade na qual a nossa partícula vai caminhar, né? Então, com qual energia aí ela caminha, ela percorre o nosso fluxo. E é dado aqui por HV. Então, nós temos que HV é meio de massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por massa vezes a gravidade. E lá no final, nós temos velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Bom, eu tenho, então, energia de elevação, energia de pressão e energia cinética, né? HE, HP e HV. Quando eu tenho a soma entre elas, eu tenho a carga total da minha partícula. Então, eu descubro esse H. Então, uma vez que for pedido para você em algum exercício ou em alguma rede de fluxo que vai ser necessário você calcular, é necessário calcular aí essas 3 energias, né? Porque a nossa partícula só vai caminhar com essa carga total. Pode ser que uma ou outra acabe sendo zero, por exemplo, se a nossa profundidade, né, não variar, a minha carga de elevação pode ser zero. Não tem problema se uma dessas partes aqui for zero. O importante é que você entenda que a carga total ela vai ser aí a soma dessas 3 parcelas. E quando a gente estava lá nessa figura, vou voltar aqui um pouquinho, essa nossa figura, para ela sair, a minha partícula sair do ponto A e chegar aqui no meu ponto B, eu tenho que considerar carga de elevação, carga piezométrica e carga
cinética. Então, ela depende dessas 3 variáveis, a nossa carga total. E, lembrando, dentro do nosso teorema de Bernoulli, a nossa carga total, a nossa energia permanece constante se eu estiver em trajetórias diferentes, né? Esse é o teorema aí do nosso amigo Bernoulli, que ele que foi formular aí essas coisas para a gente começar a entender um pouquinho mais sobre o mundo aqui da água presente dentro do solo. E, além da teoria de Bernoulli, nós temos também a lei de Darcy, que nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre a trajetória, né, a vazão ali da nossa partícula dentro do fluxo. Vamos ao quadro. Bom, primeiramente, você precisa entender que Darcy idealizou um experimento, né, de forma a estudar as propriedades que estão relacionadas ao fluxo unidirecional da água, através de uma camada de areia. Então, ele pegou uma porção aí de solo arenoso, né? Então, areia. E colocou ele em contato com a água. Então, aqui nós temos água. Vou colocar esse W aqui de umidade, né? Para você lembrar de água. Então, ele começou a idealizar esse experimento e ele fez algumas teorias, assim como o teorema de Bernoulli, para poder fixar e entender o conteúdo. Então, na condição de fluxo permanente, ou seja, com uma velocidade constante, a vazão que entra no sistema é igual à vazão que sai. Então, imagina que a vazão que está entrando aqui, eu vou colocar de entrada, é igual à nossa vazão de saída. Isso tudo se eu considerar um fluxo permanente, certo? E aí, conseguimos descobrir o coeficiente de permeabilidade. Eu vou ter a minha vazão, o meu coeficiente de permeabilidade aqui, dentro dessa expressão. Aí, um H3 menos H4, que seria essa distância aqui, ponto 3 e ponto 4, vezes a área por qual a minha água entra, né, e percorre. Então, a minha vazão vai depender não só da minha área específica, da minha superfície, né, da minha área superficial, como também do seu coeficiente de permeabilidade. E isso mostra pra gente que se eu tenho um solo arenoso, eu vou ter um diferente tipo de permeabilidade, e se eu tiver um solo argiloso, eu vou ter outro completamente diferente. Então, até vou colocar aqui argila e areia, porque nós temos materiais diferentes. E lembra lá da nossa força de superfície maior ou menor, né? Quando ela é maior, meu solo, a minha água tem menos facilidade de percolar. Então, se esse experimento tivesse aqui com uma argila, né, eu obteria lá no final uma outra vazão, um outro coeficiente de permeabilidade. Bom, então, o nosso experimento da lei de Darcy está aqui, né? Melhor desenhado, inclusive. E aí nós temos uma porção de areia aqui dentro, um corpo de prova de areia. Nós temos alguns pontos ali, né? O ponto de entrada, um segundo ponto aqui. E aquele 3 e 4, eles estão justamente aqui, ó. 3 e 4, ou seja, bem na entrada da minha areia e também bem na saída. E aí eu estou colocando água aqui em cima. Vou deixar toda essa água percolar dentro da minha areia e eu quero ver lá no final qual que é a minha vazão de saída, tá? Então, além disso, nós temos também, né, além da nossa vazão, nós temos um negócio que se chama gradiente hidráulico. E ele nos mostra aí essa diferença entre as alturas 3 e 4, dividido pelo comprimento entre elas, né? Ou seja, pelo tamanho dessa distância. E esse H3 e H4 é a nossa carga, né? Lembra lá da nossa carga altimétrica, que nós vimos, a nossa energia altimétrica? Então, eles estão justamente aqui. E dividido pelo comprimento entre esses dois pontos, eu obtenho o gradiente hidráulico. Com esse gradiente hidráulico, eu consigo descobrir velocidade, né, que depende aí do coeficiente de permeabilidade, da diferença de alturas, do comprimento, e isso aqui resulta em gradiente hidráulico. Então, a minha velocidade é coeficiente de permeabilidade vezes o meu gradiente hidráulico.
E se eu substituir a minha expressão aqui dentro da vazão, eu tenho aqui vazão é velocidade vezes área, e lá no final eu posso desmembrar em coeficiente de permeabilidade, gradiente hidráulico e área da seção transversal, né, da área do escoamento. Esse V é uma velocidade de aproximação, tá? Então, entre os pontos 3 e 4, a velocidade é mais alta porque a área disponível para o fluxo é menor, ou seja, eu tenho uma menor área. Então, essa velocidade vai ser maior do que aquela que a gente está esperando, certo? Ainda, a minha condutividade hidráulica, ela é função das propriedades do meio poroso, ou seja, geometria dos poros ou rugosidade da superfície dos grãos, e também do fluido, né, da massa específica e da viscosidade dinâmica. E essa condutividade hidráulica, ela influencia bastante nesse meu coeficiente de permeabilidade. Então, veja, né, o importante aqui é você entender o experimento, né, entender a ideia inicial, que nós temos um corpo de prova dentro de areia, dentro de uma porção com água constante, uma vazão constante, e que lá no final, supondo, né, que a minha vazão de entrada seja igual à de saída, eu consigo obter alguns itens para caracterizar o meu solo em termos aí de permeabilidade, certo? Como o gradiente hidráulico, como a condutividade hidráulica, por exemplo. Então, esse experimento de Darcy é um experimento muito parecido com o permeâmetro, que a gente faz lá em laboratório. A gente pega uma porção de solo, coloca ela dentro de uma câmerazinha, né, vedada, para que a nossa água de entrada passe somente pelo corpo de prova. E uma vez que ele está passando pelo corpo de prova e saindo do corpo de prova, né, do nosso permeâmetro em si, mesmo que demore aí uns 5 dias para ele passar e caminhar pelo corpo de prova, lá no final, essa diferença de vazão, essa diferença de elevação e etc., a gente vai chegar num coeficiente de permeabilidade. E onde que isso é importante dentro da mecânica dos solos? Para que eu entenda se eu for construir uma barragem de areia ou uma barragem de argila, qual delas é melhor, com qual delas eu vou conseguir lidar melhor com o solo, tá? Então, é basicamente por isso, a gente não consegue fazer uma obra em que tenha contato de água e solo sem identificar o coeficiente de permeabilidade e sem, né, entender o quanto ele vai ajudar ou atrapalhar nessa nossa obra, certo? Bom, então finalizamos esse conteúdo. Agora, vamos conversar sobre pressão neutra e capilaridade. São outros dois fenômenos que acontecem dentro do nosso solo. Vou começar falando pela capilaridade aqui rapidinho, só para você se localizar. Imagina que a gente está lavando a louça e a nossa pia está molhada, né? E aí eu pego a minha esponja, faz de conta que eu não tenho rodinho para limpar a água, mas eu pego a esponja e vou passar ela assim pela pia, né? Para jogar um pouco de água fora. Aí depois, quando você pega a esponja e olha, não tem uma camada aqui embaixo que está mais molhada do que a camada de cima, né? Porque a esponja, ela absorveu essa nossa quantidade de água que eu limpei ela ali. Esse fenômeno da água entrar e subir pela nossa esponja é a capilaridade. Eu dei um exemplo aqui da esponja, mas isso acontece no solo também. Então, se eu tenho uma porção de solo e uma água aqui embaixo, como por exemplo um lençol freático, né, um nível d'água subterrâneo, essa água ela vai subir até uma certa altura e molhar esse solo de cima, né, até uma certa altura por capilaridade. Entendeu? Então, dá para fazer essa associação. E a pressão neutra é aquela pressão provinda da água. Então, a gente consegue medir uma tensão que a nossa água está fazendo dentro do nosso perfil de solo, tá? Então, a gente mede em função do nível da água, da altura do nível da água, vezes aí o peso específico da água. Esse resultado vai sair em kPa, ou seja, quilonewton por metro quadrado, e eu vou ter uma tensão. É a tensão que a água está produzindo dentro do nosso perfil de solo, tá? Vamos ao quadro. Bom, a pressão neutra dentro no solo, né, já que a gente tem água, tem presença de nível d'água, tem lençol freático, esse fluxo gera tensão, tá? Primeira coisa, então, pressão neutra, ela é uma tensão proveniente da água. No solo saturado, as tensões são suportadas pela água nos poros, a gente costuma chamar de poro-pressão ou pressão neutra, e também pelo esqueleto sólido do solo.
A pressão de água em uma profundidade considerada depende apenas da coluna de água sobre o plano. É isso que está mais ou menos desenhado aqui. Então, imagina que eu tenho esse perfil de solo, tá? Então, aqui nós temos um solo e aqui eu tenho um nível d'água, certo? Aqui eu tenho uma profundidade do meu ponto B aqui, estou considerando esse ponto B, então eu tenho uma profundidade inteira até chegar nesse meu ponto B e eu tenho uma profundidade da água também, tá? Então, na hora de eu calcular minha pressão neutra, eu vou pegar aqui a minha profundidade do meu B, né, que seria do meu perfil de solo inteiro, subtrair a minha profundidade da água e multiplicar pela peso específico da água. Para ficar mais claro, então imagina, vamos colocar em números aqui, né? Imagina que eu tenho um nível d'água aqui em 4 metros. A partir daqui começa o meu nível d'água. E aí, eu quero medir a pressão neutra que essa água faz aqui nesse meu ponto que eu vou chamar de A, tá? Então, essa minha distância aqui, vamos pensar que o meu perfil todo tem 10 metros, tá? Então, a minha água, ela faz uma pressão de altura de coluna d'água, 6 metros. 6 metros, ou seja, 10 menos 4. Então, 6 metros. Eu tenho 6 metros de solo saturado aqui em cima do meu solo A. E vou multiplicar pelo peso específico da água, que geralmente a gente usa como sendo 10 kN por metro cúbico. Lá no final, eu vou ter uma pressão neutra de 60 kPa. Ou seja, a minha água está fazendo uma sobrecarga, né, uma tensão de 60 kPa em cima desse meu ponto A, dentro desse meu exemplo aqui, tá? É só pensar, eu tenho um ponto de interesse, onde eu quero obter a minha pressão neutra, e eu tenho um solo saturado lá em cima. Esse solo está saturado em quantos metros? Aqui no caso, 10 menos 4, 6. E aí, multiplico pelo peso específico da água, tá? Obtenho essa tensão da pressão neutra. E a capilaridade, né? Em solos finos, o tamanho dos poros é tão pequeno que a água se comporta como se estivesse em um tubo capilar. Então, o tamanho do poro dentro do nosso solo fino, ou seja, argiloso, tá? Então, estou desenhando aqui. O tamanho desse espacinho pequeno aqui, né, é tão pequeno que a água se comporta como se estivesse num tubo. Ou seja, essa água vai subir por capilaridade, né? A superfície ar-água se comporta como se fosse uma membrana, com pressão diferente de cada lado dessa mesma membrana, e a pressão atmosférica é considerada nula, então a pressão capilar é negativa. Isso faz com que cresça e ocorra uma sucção, e essa sucção é que vai ser responsável por subir o solo, por sugar o solo dentro desse nosso tubo capilar, né? Então imagina aqui que a gente tem um tubinho e essa nossa água vai subir por esse efeito aqui da sucção, tá? Então, nós temos uma pressão neutra, uma tensão da água que vai fazer bastante esforço, bastante força aí dentro desse nosso solo, tá? E então, temos isso. Capilaridade, podemos ainda associar um pouco de capilaridade se a gente estiver pegando um solo arenoso, se a gente está brincando lá com uma areia da praia, principalmente. Se a gente molhar esse nosso solo, né, a gente vai conseguir ver as nossas água entrando pelo tubo capilar, né? Claro que no solo fino ela tem mais, ela é um pouco maior, porque é mais difícil de caminhar, enfim. Então ela vai molhar esse solo e aí esse solo vai ter uma falsa coesão. Tá? Ele vai ter, lembra que coesão é a cimentação entre as partículas, né? Então, essa cimentação entre as partículas é o que permite com que a gente molde uma argila, transforme ela num vaso, transforme ela num bloco cerâmico, enfim. E dentro da areia, a gente não tem coesão. Se a gente pegar um monte de areia e fazer assim, né, vai cair todos os granulinhos lá da nossa areia. Quando a gente molha essa areia um pouquinho, né, e molhando por capilaridade, talvez, essa areia vai ter uma falsa coesão. Então, ela vai fingir que a gente consegue moldar alguma coisa, como, por exemplo, um castelo de areia lá na praia, ou qualquer outra escultura que geralmente existe lá na praia, né?
E beleza, enquanto ela está molhada, a gente consegue moldar, a gente consegue trabalhar. E assim que essa água evapora, assim que essa capilaridade vai embora, o nosso solo desmonta. Então, isso que se chama de falsa coesão, tá? É essa ideia aí de que a gente molhando um pouquinho o solo, saturando um pouquinho o solo, a gente conseguiria trabalhar com ele na mesma intensidade que a gente consegue com uma argila, né? Aquela plasticidade da argila, nós não vemos lá na areia, certo? Então, vamos agora ao próximo conteúdo. Vamos agora resolver uma problema, né, que inclui aí a água no solo, para que fique mais claro, para que você entenda e consiga aplicar um pouquinho da prática dessa teoria que nós vimos. Vamos ao quadro. Bom, a empresa que você trabalha está elaborando um projeto de uma barragem, tá? Então, a região a ser construída possui um clima tropical e a rocha encontra-se a grandes profundidades, subjacente a solos de distintas origens. A ideia inicial é obter uns parâmetros que serão inseridos em modelos físicos e também matemáticos, de forma a reproduzir a condição mais real possível. Então, como primeira estimativa de projeto, uma empresa opta por uma barragem de terra e foi elaborado um modelo físico simples de simulação das propriedades hidráulicas dos materiais de construção envolvidos. Foi construído um permeâmetro contendo solo arenoso, então aqui está o nosso permeâmetro com solo arenoso, de peso específico de 20 kN por metro cúbico. E para simular um sistema de dreno a serem instalados na fundação de barragem, né, eles fizeram um permeâmetro para saber se o dreno vai funcionar e como vai funcionar. Então, temos uma altura aqui de 3,6 metros, né? O nosso corpo de prova está em 0,6 a 2,4, dentro aí desse nosso permeâmetro. Sabendo que o solo arenoso possui porosidade de 0,33 e condutividade elétrica de 0,5 centímetros por segundo, é necessário que você apresente o diagrama das cargas hidráulicas e juntamente com as velocidades de aproximação e percolação em relação às elevações na coluna. E aí ele pergunta, você acha que seria fundamental utilizar um solo granular em drenos ou um solo argiloso poderia fornecer velocidade de aproximação e percolação semelhantes? Então, desvendando aqui o nosso enunciado, essas cargas hidráulicas, ele quer que a gente descubra a altura de elevação, a carga piezométrica, né? E também a nossa carga cinética, tá? Se tiver. E aí depois, claro, as nossas cargas totais, certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos descobrir o nosso gradiente hidráulico, considerando esses pontos H1 e H2 como sendo o início, né? Vou desenhar aqui aquele nosso permeâmetro, a entrada, então vou colocar 1 aqui e 2 aqui, do nosso solo arenoso. Então, eu tenho 3,6 até 0, né, para descobrir a carga hidráulica dele inteiro, que ele variava lá de 3,6 metros. Deixa eu desenhar melhor aqui, fechar esse nosso tubinho, até 0 metro, né? E dividido pelo comprimento do nosso solo arenoso, 2,4 menos 0,6, que a gente estava aqui, 0,6 e 2,4 metros. Bom, com isso eu obtenho um gradiente hidráulico de 2, tá? Aí a nossa velocidade, né, vai ser a nossa condutividade hidráulica de meio vezes o nosso gradiente hidráulico de 2. Então, eu tenho uma velocidade de 1 centímetro por segundo. A minha velocidade de percolação vai ser a velocidade dividido pela nossa porosidade do solo. E com isso, eu encontro 3 centímetros por segundo. E aí, o nosso diagrama, né, ele pediu para que a gente desenhasse, deixa eu lembrar aqui o nome, diagrama de cargas hidráulicas. Ele pediu para que a gente desenhasse, né, a carga de elevação total e a carga de pressão, com base no que a gente tinha. Então, vamos lá pela carga de elevação, que é a carga fácil, né, que a gente consegue descobrir pela altura. Primeiro, eu tenho
é esse aqui em vermelho. Eu tenho lá na ponta do no pé aqui do nosso permeâmetro, 0. Eu não tenho altura de elevação para a nossa partícula caminhar, certo? Aqui em 0,6 eu tenho 0,6 de altura, né? Depois aqui 2,4, então eu venho aqui na carga hidráulica e puxo 2,4 de elevação e 3,6 lá no final, tá? Pronto, ele é uma reta crescente, né? Porque eu estou aumentando aí, se eu estou olhando de 0 aqui desse ponto A até o nosso ponto B, eu estou aumentando aqui a nossa carga de elevação. Já a minha carga de pressão, eu vou precisar calcular com base naquelas expressões que foram vistas lá na teoria. Então, eu tenho carga de pressão, a minha pressão neutra, né, dividido pelo peso específico da água. É a minha carga de pressão. Então, beleza, calculo a pressão neutra que ocorre em cada uma desses pontos. Então, ó, nesse ponto de 0,6, eu vou ter 0,6 vezes o meu peso específico da água, que vai ser 10. Então, eu vou ter, né, aqui 0,6 lá no final. Aliás, menos 0,6 de carga hidráulica. E por aí vai. Então, vou calculando e traço essa minha carga de pressão em azul. E a minha carga total vai ser a soma entre elas, já que eu não tenho carga cinética, né? Então, vai ser carga de elevação, aqui, carga de elevação, mais carga de pressão. E aí, eu tenho essa minha linha em preto, tá? Já a minha velocidade, né? Lembrando que dentro do nosso corpo de prova, já que eu tenho uma área de superfície menor, eu tenho uma velocidade maior, que acontece ali em 3 centímetros por segundo. E depois ela caminha em 1 centímetro por segundo, tá? E aí, ele diz, os solos argilosos têm baixa permeabilidade e a sua utilização em dreno não é razoável, porque eles não permitiriam que a função da redução de poropressão na fundação seja eficiente. E justamente a nossa intenção de usar como sendo um dreno é de que a gente deixe passar um pouco essa tensão, diminua essa tensão, certo? Então, se o solo argiloso, ele tem espaços muito pequenininhos, né, e um coeficiente de permeabilidade pequeno, eu vou estar dificultando a saída dessa água, a saída dessa pressão. Eu vou estar, na verdade, acumulando pressão ali no pé da nossa barragem, por exemplo, que é onde a gente costuma usar dreno. Então, não é bom, tá? Já anota aí que, geralmente, se a gente for fazer uma barragem, os nossos drenos são com solos de maior coeficiente de permeabilidade, tá? Solos cada vez maiores, para que a gente consiga, de fato, deixar a água fluir. Agora eu tenho um momento de dúvida, se você quiser mandar sua pergunta, né, para o tutor, e aí a gente conversa e responde logo em seguida. Eu vou deixar uns minutinhos aqui e depois eu volto para responder.